Irmãos, bom dia, a graça e a paz. É um prazer estar aqui. O meu tablet hoje, ele saiu da mesma loja que do pastor Rony. A semana foi corrida e eu sou do tempo ainda que escreve para poder digitar, então o tempo foi curto. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, né, que vamos dar continuidade. Nós estamos expondo o livro de Hebreus. Tem sido tão bem trabalhado, né? É com temor e tremor. Hebreus 9, nós vamos estar lendo do verso 1 ao 14. Hebreus 9, do verso 1 ao 14. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas ablusões, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? Que já foi orado. Assim, pastor Jamerson, ele me animou bastante, né? Ele disse, Hebreus é difícil. Aí eu disse, meu Deus, se ele está dizendo isso, quanto mais eu. Mas na verdade, irmãos, o livro aos Hebreus, ele é um livro muito difícil. E um comentarista sobre o livro de Hebreus, ele é puritano, ele falou assim: precisamos reconhecer que há muitas coisas nessa epístola que são difíceis de compreender, mas a graça que encontramos nela recompensa ricamente toda a aflição que tivermos para compreendê-la. Então, graças a Deus, hoje nós estamos debaixo da graça, né? E Deus vai nos dar graça, a mim e a você, para que a gente entenda. Para que a gente entenda a carta aos Hebreus,
nós não podemos esquecer o contexto da carta. Todo capítulo que você lê aos Hebreus, você não pode tirar da sua mente o contexto da carta, porque senão vai ficar difícil de você compreender os capítulos. Qual é o tema da carta aos Hebreus? Nós temos visto aqui, desde o primeiro capítulo, o tema da carta aos Hebreus é superioridade de Cristo. O autor aos Hebreus, ele vai passar o tempo todo querendo dizer aos Hebreus que Cristo, ele é superior a qualquer coisa. Por isso que o tema é superioridade de Cristo. O autor, desde o capítulo 1, ele vem dizendo que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior aos sacerdotes. Por que o autor quer trazer essa superioridade de Cristo? Nós já vimos aqui. Porque os hebreus estavam querendo abandonar Cristo e voltar ao judaísmo. Por causa disso, o autor aos Hebreus vai bater nessa tecla. Cristo, ele é superior. Por que era que os nossos irmãos ali de Hebreus queriam voltar ao judaísmo, irmãos? Por causa das perseguições. Estavam perdendo emprego, estavam perdendo seus cônjuges, estavam perdendo seus bens. E quando a perseguição vinha, eles não estavam suportando e eles achavam melhor voltar ao judaísmo. Aí o autor aos Hebreus vai dizer: não retorne às sombras. Se vocês voltarem ao judaísmo, vocês estão voltando às sombras. E foi dito aqui como muitas pessoas no meio de nós começa seguindo a fé evangélica, mas infelizmente tem voltado a práticas que não são cristãs. Então, esse é o contexto. E nós vamos ver aqui que o autor, ele vem seguindo uma sequência lógica. Desde o capítulo 1, como eu já disse, Jesus é superior aos anjos, a Moisés e aos sacerdotes. Só que nessa questão dos sacerdotes, ele foi um pouco mais longo. No capítulo 8, verso 13, vamos ler. Ele vai dizer assim: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O autor está dizendo que a nova aliança baseada em Cristo, ela torna ineficaz a velha. Quando nós entendemos o cristianismo, nós estamos na nova aliança. Consequentemente, a velha, ela se torna ineficaz. Por que ela se torna ineficaz? Primeiro, assim que nós vimos já aqui. O sacerdote entrava nos santos dos santos com sangue de animais. Cristo entrou na presença de Deus com o seu próprio sangue. Os sacerdotes ofereciam um sacrifício imperfeito. Porque era imperfeito? Primeiro, porque eles não eram um ser perfeito. E como era imperfeito, tinha a necessidade de repetição. Tinha que ser feito ano após ano. Jesus ofereceu um sacrifício único, uma só vez. Não existia necessidade de repetição. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer: por causa disso, a nova aliança aniquila a velha aliança. E ele vai entrar no capítulo 9. O capítulo 9 é um capítulo extremamente técnico. Eu disse: meu Deus, fizeram de propósito, deixaram o pior para mim. Rapaz, aí é brincadeira, né? São mal colegas. Mas vamos lá, aqui pela graça de Deus. O capítulo 9, irmãos, é uma comparação. Ele vem na sequência, né?
Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos sacerdotes descendentes de Arão. E agora ele vai fazer uma comparação entre os dois tabernáculos. O tabernáculo terrestre e o tabernáculo celeste. Nós vamos ver hoje que do capítulo 1 ao 10, o autor vai falar sobre o tabernáculo terrestre, que tem toda uma simbologia para nós, mas de uma profundidade maravilhosa. E do 11 ao 14, ele vai falar sobre o tabernáculo celeste. Vamos começar com o tabernáculo terrestre, que é do verso 1 ao 10, que nós já lemos, mas vamos ler novamente. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continha erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo estes se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas ablusões, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando eu li a primeira vez, eu pensei o que você está pensando agora. Não entendi nada. Vamos ser sinceros, irmãos? Não entendi nada. Somos parceiros, mas vamos lá. Vamos ver. Preste atenção. O tabernáculo terrestre e todo o ritual que nós vamos ver que existia nele era uma metáfora, irmãos, que apontava para Cristo. O Velho Testamento todo, ele aponta para Cristo. Eu gostei quando o pastor Jorge falou aqui que ele queria pregar mais no Velho Testamento. Sabe por quê? Porque é uma riqueza e é glorioso quando a gente vê Cristo em tudo no Velho Testamento. Eu fui pregar numa igreja e eu preguei no livro de Isaías, pastor James. Aí a pessoa, quando eu terminei de pregar, ela disse assim: irmãs, apesar de ser no Velho Testamento, foi muito bom. Eu me arrasei. Eu disse, meu Deus, Isaías é um profeta considerado o profeta evangelístico, é quem mais falou de Cristo. Eu disse, Senhor, ela não viu Cristo aqui. Então, o tabernáculo, o tabernáculo terrestre, ele aponta para Cristo. O tabernáculo, ele é cheio de profundo simbolismo. Esse pastor Jorge, coloca aí a primeira figura do tabernáculo. Porque a gente fala tanto de tabernáculo, mas talvez, se você que chegou aqui há pouco tempo, talvez pense, o que é tabernáculo? Então, irmãos, isso era o tabernáculo. Aí talvez você pense assim, o que era o tabernáculo e para que era que ele servia, Janeide? Êxodo 25, 8, 9 vai nos dizer, Deus vai dizer, e me farão um santuário, você pode deixar aí, viu, pastor Jorge? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo,
e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Vamos entender. Deus está dando ordem ali a Moisés, na saída do povo do Egito, que Moisés tinha que fazer um tabernáculo. Para que esse tabernáculo seria feito? Ele seria para o lugar específico de adoração a Deus. Para que você entenda melhor, é difícil nós entendermos isso. Por quê? Porque hoje nós estamos na visão neotestamentária. Vou explicar. Hoje eu posso lavar os pratos e falar com Deus. Eu posso dirigir e falar com Deus. Eu posso fazer uma reunião na minha casa com os meus familiares e fazer um culto doméstico. Nesse período aqui, não existia essa visão. Deus só ia estar presente aonde? No tabernáculo. Por isso que Daniel, na Babilônia, orava 3 vezes ao dia. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que quando ele orava ao Senhor, ele se dirigia a Jerusalém. Porque era essa visão. Deus só estava no tabernáculo. Deus não estava em outro lugar. Velha aliança. Está claro aqui? Então, o povo está no deserto. Aí Deus diz: Moisés, faz um lugar em que eu possa habitar. E Moisés recebe essa ordem e faz o tabernáculo com todos os detalhes. Eu acho que você já começou a ler Êxodo. E vamos ser sinceros comigo. Você começa. Aí, e farás um candelabro. Aí você passa. E botará a mesma proporção. Você passa. Você acha que aquilo não serve. Mas, irmãos, como é precioso. Êxodo 26, que nós não vamos ler, do 14 ao 30. Deus vai dar a Moisés o material todinho do tabernáculo. E olha só. Aqui é o tabernáculo. São 3 lugares que nós vamos ver que o autor aos Hebreus especificou. Mas nós vamos começar com as tábuas do lugar santo e do santo lugar. Pastor Jorge, passa aí, por favor. Você está vendo aí que no lugar santo e no lugar santíssimo, ele era todo envolto de tábuas. Irmãos, é maravilhoso. Porque no capítulo 26 de Êxodo, Deus vai começar a dizer como deveria ser. E ele começa a falando das tábuas. As tábuas, elas deveriam ser feitas de madeiras de acácia. Quando você vai pesquisar quais são as madeiras de acácia, o que é uma madeira de acácia? É uma madeira dura, uma madeira cheia de nós e uma madeira extremamente resistente à construção. O marceneiro que pega algo de acácia vai ter muito problema. E Deus vai dar ordem a Moisés sobre essas tábuas desses 2 lugares. Ele vai dizer, primeiro, as árvores deveriam ser cortadas e as toras serradas. Dessas toras deveriam fazer as tábuas. As tábuas deveriam ser feitas rigorosamente iguais. Nem poderia ser maior e nem menor que outra, nem mais larga e nem mais fina do que as outras, e juntas umas às outras com ganchos. Depois disso, elas eram para serem colocadas em pé, não na areia. Lembre-se que o povo estava caminhando no deserto. Não na areia, mas em uma base de pedra. E depois de revestida todinha, elas eram revestidas com tábuas de ouro. Aí você vai dizer, sim, e daí? Tudo isso tem um simbolismo. Primeiro, para você cortar uma árvore, você está derrubando.
você está matando. Né? Que os ambientalistas aí iriam. Você está matando a árvore. Irmãos, para nós sermos santuários de Deus, nós temos que morrer. Não tem como ser a habitação de Deus sem morte. Colossenses 3,5 vai dizer: fazei morrer a vossa natureza terrena. Pastor Heber Campos Júnior sempre diz: morrer dói. Não tem como você ser a habitação de Deus sem você morrer para você mesmo, para seus prazeres, para seus deleites, para seus projetos pessoais. Você precisa morrer. As tábuas deveriam ser iguais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus elege o rico, o pobre, o negro, o branco, o alto, o baixo. Por isso que as tábuas tinham que ser iguais. Porque Deus, em termos de salvação, não faz acepção de pessoas. As tábuas juntas, elas estavam ligadas a Cristo. Nós pertencemos a um corpo. Romanos 12,5 vai dizer: somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. As tábuas tinham que ficar em pé, porque nós devemos estar firmes apesar das circunstâncias, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas perdas, apesar dos nossos desertos que surgem nas nossas vidas. Nós precisamos estar em pé, firmes nas promessas de Deus, firmes na palavra de Deus. Essa base de prata, ela vai falar da redenção. Entre nós e o mundo tem a cruz de Cristo. E essas tábuas no final, elas seriam revestidas de ouro, porque o ouro fala da glória de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais uma madeira dura, uma madeira cheia de nós, uma madeira difícil de ser trabalhada, uma madeira cheia de imperfeição. Quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo em nós. Nós fomos revestidos com a justiça de Cristo. Não são mais os meus defeitos, não são mais os meus pecados, não são mais as minhas imperfeições. Entre mim e Deus existe o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas aí o autor aos Hebreus, do 1 ao 10, ele começa agora a falar sobre as partes do tabernáculo. Por isso que eu falei que é muito técnico esse versículo. E ele vai dizer, em outras palavras, que dentro do tabernáculo, interessante que ele vai falar só de duas áreas. Ele vai falar só do lugar santo e do santo dos santos. Ele não fala do átrio. Mas para a gente ir para o santo, a gente precisa passar pelo átrio. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Dentro desse tabernáculo tinha duas coisas. Uma área externa, olha aí, você está vendo? Que era o átrio. E duas partes internas, que eram cobertas. Essas duas áreas, a interna e a externa, ela simboliza dois estados da igreja. Primeiro, a igreja militante. A igreja que Deus levantou aqui na terra para militar os valores bíblicos. A Bíblia vai dizer que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja ela milita contra o pecado. A igreja ela milita contra as ideologias deste mundo. Mas também ela é triunfante. Cristo, quando vier a sua segunda vinda, a igreja subirá ao seu encontro, porque ela é triunfante. Esse externo e externo também simboliza as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Então, dentro do tabernáculo existia três áreas.
a área externa, que eu já falei aqui que o autor aos Hebreus não menciona, que é o átrio, é o que nós vamos ver agora. Aí talvez você pense assim, por que é que o autor, Janeide, não citou o átrio? Aí os comentaristas vão dizer que talvez por não fazer uma descrição cansativa do tabernáculo. É tanto que no verso 5, a parte B, ele vai dizer, não falarei agora pormenorizadamente. Ele vai dizer assim, eu não vou entrar em detalhes. Mas, no átrio externo, se coloca aí, pastor Jorge, por favor, mais de perto. No átrio externo, tinha 2 utensílios, todos de bronze. Por que de bronze? Bronze fala do juízo de Deus sobre o pecado. Então, no átrio externo, tinha 2 utensílios. Vamos lá. O altar de bronze e a pia de bronze. Vamos entender. Nós precisamos entender uma coisa. Esse tabernáculo era móvel. Irmãos, eu fico pensando no trabalho que dava. O povo estava caminhando no deserto. A nuvem de dia, vamos assim dizer, dava sombra. A nuvem ia andando e o povo andando. Uma população quase ou maior do que Campina Grande. Caminhando. Pensa aí, deserto. Quem já foi para umas dunas sabe como é. Dunas não é nem a metade de deserto. Dunas, areia, sol. Vem um vento de umas dunas que a tua pele fica cheia de areia. Né? Eu acho que eu já falei aqui que a gente viajou e eu passei a viagem o tempo todo para Euder. Eu quero ir para as dunas, eu quero ir para as dunas. Duna cara que só, R$70 por pessoa. Quando eu cheguei nas dunas, eu disse, eu não quero mais não. Eu disse, o quê? Você agora vai. Você vai nas dunas, eu não quero mais não. Vai, você vai nas dunas. Então imagina o povo tá ali, ó, tudo caminhando, a nuvem parava. Quando a nuvem parava, era para fazer o quê? Monta o tabernáculo. Que eu vou estar no meio de vocês. Aí o povo montava. A Bíblia vai dizer que tinha dia que a nuvem até que passava um certo tempo. Mas, irmãos, tinha dia que no outro dia a nuvem andava de novo. Desmonta o tabernáculo de novo. Nós precisamos disso hoje para sentir a presença de Deus. A nova aliança desfez a velha. Então vamos embora. Vamos entrar no átrio. Tudo era de bronze. Ficavam os 2 utensílios. Primeiro era o altar de bronze. Esse altar de bronze era o lugar de sacrifício, que simbolizava o juízo de Deus. Era nesse sacrifício que o povo levava cordeiros, touros. As pessoas podiam entrar no átrio, tá? Então elas levavam, entregavam o animal ao sacerdote. O sacerdote colocava o animal no altar de bronze. Porque esse altar de bronze, ele apontava para Cristo. Foi na cruz do Calvário que Deus exerceu o seu juízo sobre o pecado. Aquele animal ali sacrificado simbolizava Cristo, que iria morrer por mim e por você. Ninguém entra na presença de Deus sem passar pela cruz. Estão pregando um evangelho sem cruz. Estão pregando um evangelho sem remissão de pecados. Não, você não entra na presença de Deus sem a cruz, sem ter os seus pecados expiados. Hebreus 9:22, parte B, vai dizer, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, o sacerdote, descendente de Arão, pegava o animal, colocava ali em cima, e o animal era queimado, simbolizava o sacrifício.
Consequentemente, ele ficou sujo. Aí, quando ele fazia isso, que era continuamente, diariamente, ele ia para a pia. Ele ia para a pia para quê? Se lavar, que ele estava sujo. A pia simbolizava purificação. Irmãos, mesmo passando pelo sacrifício de Cristo, nós continuamos pecador. Assim como o sacerdote fazia isso diariamente, eu e você precisamos nos purificar diariamente. Não é porque nós fomos alcançados pelo Evangelho que nós estacionamos. Isso é uma coisa diária. Meu Deus, como nós pecamos. Como nós precisamos de purificação todos os dias. Essa mídia na nossa mente 24 horas. Rede social 24 horas. Tudo 24 horas. E a gente não quer ser purificado 24 horas. A gente não quer ler a palavra 24 horas. A gente não tem essa vida de devoção. E a gente vai enfraquecendo. Vai enfraquecendo. A gente precisa passar por essa pia 24 horas por dia. Porque santidade, ela é progressiva. Nós só vamos alcançar a plenitude da santificação quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Irmãos, nós somos tão pecadores que até uma música secular que a gente fica escutando, que o vizinho escuta, a gente fica na nossa mente. Eu lembro que tinha um agente, assim que lá na Vinac, que no período de São João, ele era mototaxista e ele trabalhava de noite para ter uma renda a mais. E ele passava a noite toda ouvindo forró. Aí ele chegava na Vinac. E eu vou bulir com tu. Eu vou bulir com tu. Eu dizia, o que é isso, Antônio? Ai, meu Deus, misericórdia. Bênção. Foi a noite todinha eu escutando. Você está entendendo? Purificação é diária, precisa ter confissão de pecado diariamente, como eu gosto quando o pastor James vem aqui e diz, vamos orar, primeiro vamos confessar os nossos pecados. Tem que ter confissão de pecado. Efésios 5:22 vai dizer, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra tem o poder de nos transformar. A palavra tem o poder de nos limpar. Você pode estar na igreja mais rígida do mundo, que não pode rir, que não pode aparar o cabelo, senão vão medir os centímetros do seu cabelo, que você tem que fazer caminhada de saia, você tem que dormir de saia, porque se Jesus vier de noite e você tiver com pijama de calça, você fica, mas se você não lê a palavra, você é impuro. Só a palavra tem o poder de nos purificar. E ele entrava diariamente. Vocês estão caminhando comigo, não estão? Em nome de Jesus? Amém. Entrou no átrio, o sacerdote pegou o animal, colocou no altar do sacrifício, se limpou para poder entrar no lugar santo. Pastor Jorge. E ele entrava ali no lugar santo. O autor aos Hebreus, do 1 ao 10, vai nos dizer que no lugar santo, quem entrava era o sacerdote. Uma vez entrava diariamente. Do mesmo jeito que ele entrava no átrio diariamente, ele entrava no lugar santo diariamente. Lavou as mãos, estava purificado. E no lugar santo tinha 3 utensílios, todos de ouro. Enquanto no átrio era de bronze, simbolizando a justiça de Deus, no lugar santo era de ouro, porque agora representava a comunhão com Deus. Nesse lugar existia 3 coisas. Vamos ver. A mesa da proposição, o candelabro
e o altar de incenso. Vamos lá. Mesa da proposição. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, essa mesinha e os pães em cima. Nessa mesa ficavam os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Esses pães eram trocados diariamente. E Jesus, em João 6,35, vai dizer: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Lembra que eu falei que tudo era simbologia? Cristo é o único que nos satisfaz plenamente. Do mesmo jeito que esses pães eram colocados diariamente, essa provisão em Cristo, ela é diária. Deus supre as nossas necessidades diariamente. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa provisão. Irmãos, eu fico maravilhada. Deus chega na hora, Deus nem atrasa, nem chega atrasado e nem escreve certo por linha torta. Ele escreve na linha reta, Ele chega na hora certa, Ele chega no momento exato, porque Ele é o pão da vida. Ele chega no momento certo. Depois tinha o candelabro. Eu acho que você já foi em algumas igrejas que agora tem o candelabro, né? E nesse candelabro tinha 7 hastes. Vamos assim entender, 7 cabecinhas que deveriam estar acesas sempre e diariamente. Esse candelabro aponta para Cristo e para a igreja. João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Mas é interessante aí que tem um duplo sentido. Porque Mateus 5, 14 e 16, Jesus, ao olhar para os discípulos, ali que no Sermão do Monte, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Vamos entender? Preste atenção. A igreja não tem luz própria. Por que é que o sol brilha? Vamos lá? Vamos entender. Por que é que o sol brilha? Gente, vocês faltaram a aula de ciências. Por que é que Porque ela tem luz própria. A lua brilha? Reflete a luz do sol. Sem o sol, a lua brilha? Do mesmo jeito é a igreja. A luz é Cristo. A igreja só brilha quando ela está refletindo Cristo. Quando é que a igreja brilha? Quando ela testemunha de Cristo com a sua vida. Oh, irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Você sabe que rede social hoje, tudo a gente vê, né? E essa semana, eu vou dizer aqui, porque saiu na rede social e eu não estou falando de ninguém. Houve um culto aí no interior da Paraíba. E um dos oficiais estava em pecado, em adultério. E a irmãzinha, sinceramente, eu não vou dizer o que é que eu acho ali daquele negócio, né? Eu acho que talvez foi a fofoca e ela aproveitou a fofoca e disse, é uma profecia. Mas bom, isso é outra coisa. A irmãzinha se levantou lá, pegou aqui o microfone e disse: fulano, tu estás em adultério. Mas aonde é que eu quero chegar? E ele se levantou e queria dar na irmã, e a irmã disse: dê em mim. Aquilo ali, quem viu isso faz assim. Vocês estão tudo antenados, né? Mas aonde é que eu quero chegar, irmãos? Sabe aonde aquela irmã foi parar, irmãos? Eu disse: Janeide, olha só. No programa de Samuca, pastor Rony. Que mulher sem sabedoria, irmãos. E ela foi como estrela, como convidada. Aí Samuca disse: me conta aqui como foi aquela história. A igreja é luz. A igreja não é treva, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós. Então, tinha
a mesa dos pães, tinha o candelabro e o sacerdote tinha que passar pelo altar de incenso. Se você ler Hebreus 9, capítulo 4, o autor aos Hebreus não colocou o altar de incenso no Santo dos Santos. Você pode conferir aí, no verso 4. O autor aos Hebreus colocou o altar de incenso no lugar santíssimo. Aí você vai dizer, e agora, Janeide? Nós vamos ver que o altar de incenso não era no lugar santo dos santos. Que está lá em Êxodo 36. Que o altar de incenso ficava no santo dos santos. Então, existem algumas suposições. Alguns comentaristas vão dizer que talvez o autor dos Hebreus colocou o altar de incenso no Santo dos Santos, porque talvez ele tenha sido influenciado pela descrição do templo do tabernáculo no tempo de Salomão, aonde o altar ficava no lugar santo. Mas qual é a base bíblica para a gente entender que o altar de incenso ficava no lugar santo e não no Santo dos Santos? Lucas 1, você não precisa ler. Lucas 1 vai nos dizer que Zacarias, lembra a história? Isabel era estéril, Zacarias entrou ali para fazer o quê? Acender o incenso. Só que Zacarias não era sumo sacerdote, Zacarias era sacerdote. Então, se Zacarias era sacerdote, ele não podia entrar no Santo dos Santos, ele só podia ir até o lugar santo. Então, o altar de incenso estava no lugar santo. Tá claro? Vamos seguindo. E ali, o sacerdote, ele passava ali pelo altar do incenso. Esse altar de incenso aponta para a igreja. Nós hoje temos livre acesso à presença de Deus. Romanos 5,2 diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Hoje, eu e você não precisamos mais de sacerdotes terrenos. Pastor é bom? Você deve consultar para ter algumas dúvidas, sim, mas o pastor em si não tem essa única apresentação de orar por você. Não é a oração do pastor, que ela é mística e ela vai te dar um efeito. Irmãos, eu tenho tanto medo quando eu chego para pregar nos cantos, que o povo diz, irmã Janeide, ora aqui por mim. Eu digo, irmã, misericórdia. Eu preciso igual a irmã. Eu não estou dizendo que a gente não peça oração. Eu tenho pessoas que oram por mim e pela minha família continuamente. Eu tenho pessoas que eu digo assim, é minha mãe de oração. Mas não é a oração dela. Não é porque ela é mais santa do que eu e ela tem mais acesso a Deus. Não é isso. O sacerdote aqui, ele tinha essa função. E quem é que hoje leva as nossas orações diante de Deus? Cristo, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que coloca na nossa boca palavras que nós não temos. Fechou. Aí agora vamos para o Santo dos Santos. Tudo isso está em Hebreus de 1 ao 10. No Santo dos Santos, lembra que o sacerdote aqui no átrio e no lugar santo, ele entrava uma vez por dia, ele podia entrar diariamente. No lugar santo dos santos, ele entrava quantas vezes ao ano? Que pastor James tanto fez aqui aquela alegoria maravilhosa, né? Era uma cordinha, né? Com os sininhos na perna. Porque ali era a presença do Deus vivo, do Deus de Israel. Então quem entrasse, irmãos, isso era para a gente sair dando glória aqui, pulando. Nós não estamos mais nisso, porque não tinha nem mais ninguém aqui. Imagina a gente entrar na presença de Deus, fulminado, pum. Aí lá vinha pastor James, pastor, puxa,
está morto. Né? Se o sininho parasse de balançar, era sinal que ele estava morto. Só que ninguém podia entrar na presença, puxava. Uma vez ao ano. Eu sou sincera, se eu fosse sumo sacerdote, eu dizia, eu vou nada para vocês aí. Né? Então, aqui era o lugar do sumo sacerdote. Uma vez ao ano, era aqui que estava a arca da aliança. Que é isso aqui que nós estamos vendo. As igrejas que estão aderindo ao judaísmo, você vai ver candelabro, você vai ver a arca. Né? Que teve até um grupo, como é? Trazendo a arca. Trazendo a arca, terminou numa bagunça que o cantor adulterou, que o cantor fez menino e não sei quem. Então, essa arca aí. E a igreja seguindo essas coisas. Entrava nos shows com a arca e o povo achava que é uma coisa mais santa, mais mística, mais espiritual, né? Então, aqui tinha a arca da aliança. Vamos primeiro para o que tinha dentro da arca da aliança. Dentro da arca tinha 3 coisas. Do 1 ao 10, o autor aos Hebreus está falando. Tinha o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. O maná simbolizava o pão que desceu do céu. Irmãos, era interessante que o maná, enquanto o povo estava no deserto, quais eram as ordens de Deus? Tinha que colher todo, da sexta para o sábado, colhia o da sexta e o do sábado, por família. Se na família tivesse 10 pessoas, ia colher o que as 10 pessoas comiam. Se a família tinha 2 pessoas, ia colher o que as 2 pessoas comiam. Não podia guardar. Só que o povo de Israel é igual a mim e a você. A gente quer guardar. A gente quer ter despensa cheia. O povo guardou. O que foi que aconteceu? Deu bicho. Porque Deus estava querendo dizer ao povo que quem provê é Ele. Descanse, Ele manda todo dia. Chega na hora certa. Irmãos, como eu tenho experimentado isso, a provisão de Deus, um plano, um tratamento de câncer não é fácil. E eu digo a todo mundo, literalmente, Deus mandou dinheiro do céu, porque só pode ter sido. Eu mandei para a Jace algumas coisas, né? Porque talvez aí tenha que algum retorno. Quando ela olhou, Jace é minha advogada. Quando ela olhou, ela disse, Janeide, eu disse, é isso aí. Mas chegava na hora. Como eu não sei não, mas chegava. É todo dia. É o diário. É o maná do céu. É o maná do céu. É o maná do céu. Ele chega na sua vida, ele não deixa o justo mendigar o pão. Você já viu algum... Eu não estou pregando aqui prosperidade, não. Você já viu algum crente em Jesus Cristo ser mendigo? Porque o justo não mendiga o pão. Passa necessidade, passa provação, mas chega. É uma cesta básica que a igreja levanta. É uma coisa... Chega. Chega. Então, esse maná simbolizava isso. Mas é interessante que esse maná, na presença de Deus, ele não apodrecia. E aquilo ali era a simbologia de que era um memorial a Deus. De que Deus tinha alimentado o seu povo no deserto. Deus alimenta seu povo em dias de lutas. Deus alimenta seu povo em dias de provação. Depois do maná tinha o quê? A vara de Arão. Essa vara de Arão que floresceu, ela simbolizava Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós, mas ressuscitou ao 3º dia. E essa ressurreição de Cristo nos dá a possibilidade de vida eterna. E a Bíblia vai dizer que a vara de Arão floresceu e deu
muitas amêndoas maduras. Nós somos a amêndoa madura que floresceu. Nós ouvimos o evangelho, nós frutificamos, nós demos frutos de arrependimento e por isso que aquela vara estava ali. E também estava as tábuas da lei. Significa que o quanto Deus tem preservação pela sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser primazia da igreja. A palavra de Deus, ela deve ser o ápice de todas as vezes que a igreja terrena se reúne para adorar a Deus. A palavra de Deus deve ser tudo nas nossas vidas. Não queira menos do que isso. Não aceite que uma pessoa, essa semana, ele está, que não é ninguém, vocês não conhecem, tá? Ele vai se candidatar a vereador, não é de Campina Grande. E ele disse assim a mim, isso na frente de Euder: irmã Janeide, eu vou fazer lá aqui o Dia das Mães, uma festa. O ano passado eu fiz uma banda de forró, só que Euder pegou ele, né? Disse, como é que você, um crente, tem a vergonha na sua cara, rapaz? Mas esse ano vai ser diferente, eu quero chamar a irmã para dar uma palavra motivacional. Aí eu olhei e disse, o quê? Uma palavra bíblica, né? A gente está nessa vibe agora, viu? Subiu aqui, fez você chorar, fez você se sentir importante, fez você assim, dizer que dentro de você tem tudo, que você pode, que você veio para conquistar. Quando bota na balança a palavra, zero. E tem pessoas que têm a capacidade de falar, de articular que a palavra estava ali guardada. Cristo é a nossa verdadeira palavra de Deus. Mas o autor aos Hebreus, do 1 ao 10, também vai falar da tampa da arca. Essa tampa aqui, ó, que tem esses dois querubins. Em cima os querubins olhando para a tampa. O que significava isso, irmãos? Porque o sumo sacerdote, quando entrava, ele tinha que entrar com o sangue de animais. E quando ele derramava esse sangue na tampa, primeiro ele estava expiando os pecados dele mesmo, porque ele era imperfeito. Para ele não ser fulminado na presença de Deus. E depois ele espiava pelo do povo. Eu não sei, mas assim, passa aqui umas coisas doidas assim aqui na minha cabeça. Eu acho que isso fedia tanto. Vocês não acham, não? Eu não sei, vocês nunca pensaram nisso, não? Vocês nunca pensaram nisso? Irmão, sangue fede. Eu acho que isso fedia tanto, deve ser uma catinga tão grande. Vocês não acham, não? Eu acho, não sei não, isso é umas coisas que passam na minha cabeça, que eu sou meio... Então, ele derramava por ele e pelo do povo. O sangue era derramado na tampa, e os anjos ali, os dois querubins de cabeça baixa, com as asas estendidas, estava simbolizando que, primeiro, os anjos, eles têm prazer em olhar para a obra redentora realizada por Cristo na cruz do Calvário. Os anjos estavam presentes. Os querubins estavam em posição de adoração, porque eles estavam adorando a Deus. Mas tinha ali um espaço vazio, que era o lugar da habitação especial do Deus de Israel. Do 1 ao 7, do capítulo 9, ele vai falar basicamente sobre isso, essas coisas técnicas. Do 8 ao 10, do 6 ao 7, ele vai falar sobre o ofício dos sacerdotes. Tudo isso ainda é a visão terrena. Ele vai falar aqui que o sacerdote entrava diariamente e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, que oferecia sacrifício primeiro pelos seus pecados e depois pelo o pecado do povo. Do verso 8 ao 10, que nós já lemos aqui, o autor vai explicar que o que o Espírito Santo
nos diz acerca desse tabernáculo terrestre? O que o Espírito Santo pode nos revelar acerca desse tabernáculo terrestre? O Espírito Santo estava revelando o quê? Primeiro, não havia livre acesso a Deus como há agora. Irmãos, que coisa maravilhosa. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por... Lembra que Ana e Eucana subiam uma vez ao ano para oferecer sacrifício? Ele dava uma porção a Penina e a Ana ele dava porção dobrada porque ela era estéril e ele a amava. O Espírito Santo estava revelando aqui que os descendentes dos sacerdotes de Arão entravam uma vez por ano. Mas como o nosso Cristo é superior, o nosso Cristo, que é sacerdote, entrou uma vez definitivamente. E por causa disso, nós temos acesso a Deus todos os dias, diariamente. Deixa eu falar aqui uma coisa que eu lembrava sempre. Eu não sei aqui quem lembra de pastor Ivan, que foi pastor, que era o líder. Lembra, pastor Iva, ele era pastor presidente que dá Brasil para Cristo. E eu nunca esqueço aquilo, como eu me lembrei disso. Pastor Iva teve um câncer de próstata. E o filho dele disse que quando ele ia tomar a rádio, porque, irmãos, é assim, a sala de rádio ela é muito forte, porque você recebe radiação. Então, vem 2 técnicos, lhe coloca ali na sala, lhe coloca numa posição que você não pode sair, e eles saem, que eles não podem ficar. E aquela sala é fechada com uma porta de chumbo. E tem pessoas que não suportam, porque a máquina fica em cima de você. E ela sempre dizia assim: Janeide, fique calma, a gente está lhe vendo na televisão. E eu lembrava dele porque o filho dele falou que quando ele ia tomar, que é a radioterapia, lá naquela sala sozinha, ele ficava louvando a Deus. E disse que os técnicos se maravilhavam. Aonde é que eu quero chegar? Eu quero dizer que você pode estar trancado numa porta de ferro, numa situação difícil, mas você tem acesso a Deus naquele momento. E eu me lembrava disso, muito disso. Eu disse: Senhor, Tu estás comigo aqui. E passava rápido. E o Espírito Santo estava querendo dizer que, olha, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mas em Cristo nós temos acesso a Ele em todos os momentos. Você pode estar no mais profundo abismo, você pode estar debaixo da sua cama, você pode estar dentro do guarda-roupa, você pode estar em qualquer lugar, você tem acesso a Cristo. O Espírito Santo estava dizendo que o primeiro tabernáculo, ele vai dizer isso do verso 8 ao 10, era uma figura do tempo presente. Ele veio para tipificar as coisas de Cristo e do Evangelho. Nenhum sacrifício ali, ele vai dizer, podia remover o pecado da consciência. Aquele povo oferecia touros, oferecia cordeiro, mas, irmãos, o peso do pecado ainda vinha sobre a sua consciência, porque o pecado era encoberto. Mas em Cristo, Ele está querendo dizer que o sacrifício de Cristo nos tira o pavor da ira de Deus. Nós somos pecadores, somos, mas se você for crente em Cristo, você tem certeza de vida eterna. Não é que a gente não tenha medo de morrer. Eu tenho medo do sofrimento. Que eu digo: Senhor, se for para me morrer, me dá um ataque que eu morra. A filha de Shed, Eude foi para o velório dele. E Eude filmou para mim. E a filha de Shed disse: a coisa que ele mais tinha medo era de sofrer. Eu disse: amém. Se Shed tinha medo do sofrimento, então não é isso.
Mas Shed não tinha pavor da ira de Deus. O que Cristo fez uma vez na cruz do Calvário, quando ele entrou na presença de Deus, ele tirou o peso da consciência, da ira de Deus. Eu e você caminham nesse mundo sem medo da ira de Deus. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos quem nos espera. Eu não estou falando aqui de medo. Aí é outra história. Eu estou dizendo que eu e você temos consciência de que nossos pecados foram expiados. E a ira de Deus não vem mais sobre nós. Porque quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não nos vê mais, Ele vê Cristo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Que aquele primeiro sacrifício não tirava o peso da consciência. O Espírito Santo vai dizer que os que creem em Cristo podem descansar e viver na certeza de que não enfrentarão a ira de Deus. O sacrifício único de Cristo nos garante isso. Irmãos, eu não quero aqui falar de linha teológica. Mas como deve ser ruim você ter esse pensamento, eu vou perder a salvação. Eu fui para a praia, eu vou perder a salvação. Eu dei língua para o meu vizinho, eu vou perder a salvação. Meu Deus, que coisa horrível. Deve ser muito triste. Perde a salvação em tudo. O Espírito Santo queria dizer que a correção pelos pecados eram ordenanças externas, rituais, que ao terminar o sacrifício, permanecia-se da mesma forma. Eram ordenanças externas. Você pode fazer o que for externamente. Se seu coração não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, de nada adianta. Do verso 11 ao 14, nós estamos chegando ao fim. Aqui a velha aliança, ela é colocada lado a lado com a nova. Vamos ler? Cristo. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ele aqui vai dizer que os sacerdotes de Levi entraram no tabernáculo feito por mãos humanas, porque quem fez foi Moisés. Obras de mãos humanas. Mas Jesus é um tabernáculo não feito por mãos humanas. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Os sacerdotes entravam na presença de Deus com o sangue de touros e bodes. Cristo entrou na presença de Deus com o seu próprio sangue. Os sacerdotes precisavam entrar de ano em ano na presença de Deus. Cristo entrou uma vez e obteve redenção eterna. Cristo satisfez toda a ira de Deus, porque Ele era perfeito. Por isso que nós amamos o Senhor. Por isso que Cristo é o nosso Salvador. Por isso que Cristo é o nosso Redentor. Por isso que houve morte substitutiva. Por isso que houve expiação pelos nossos pecados. Porque toda ira foi satisfeita. Aquele ser único, perfeito, imaculado, que foi ali voluntariamente, obediente até a morte e morte de cruz. Que você possa dizer: Senhor, apesar dos meus defeitos, eu amo Jesus. Ofereceu-se a Deus sem mácula. E ele vai dizer aqui: se o sangue de touros e bodes encobria o pecado por um certo momento, imagina o de Cristo. O sangue de Cristo é suficiente, porque Ele purificou a nossa consciência das obras mortas,
Nós pecamos hoje por acidente, irmãos. Mas as nossas obras mortas, nós temos repugnância. Mas ele também vai dizer que esse sangue nos capacita a servir ao Deus vivo. Nós podemos dizer, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos para as considerações finais. O que o autor queria dizer aos cristãos? Lembra do que eu falei? Superioridade de Cristo. Cristo é superior. Vamos lá? Escola Bíblica Dominical. Cristo é superior aos... Tudo bem. Cristo é superior. O autor aos Hebreus está dizendo, não volte para o judaísmo. Irmãos, eu quero fazer algumas considerações finais aqui. Primeiro, eu quero ir para Israel. Eu vou, em nome de Jesus. Mas não são peregrinações místicas. Não é que eu vou vir de Israel um ser reluzente. A minha face não vai vir brilhando depois que eu subir o Monte Sinai. Não é isso. Israel não pode virar peregrinações místicas. Eu não vou para Israel para me batizar no Rio Jordão. Se eu não for batizada no Rio Jordão, tem gente trazendo água do Rio Jordão, que eu não acredito que seja. Bom, o apóstolo está vendendo. Quem quiser que compre. Eu não acredito que ele ia trazer água aqui do Rio Jordão. Como se o Rio Jordão te tornasse um ser mais espiritual. Não é isso. Existem igrejas que tocam chofar antes do culto. Eu fui pregar numa igreja que a pessoa do louvor passou uns 10, 15 minutos. E eu digo, meu Deus, o que é isso? Uns 15 minutos. Tem igreja que faz festa dos tabernáculos. Festa da colheita. Né? Que você coloca seu filho numa escola mundana. Aí, para não dizer que ele dançou quadrilha, diz, mas foi para a festa da colheita. Aí bota em rede social, servindo ao Senhor desde criança. Ele está dizendo que participar dessas coisas é voltar às sombras. Todos nós hoje temos acesso a Deus. Vida de oração agrada ao Senhor. Procure ter vida de oração. Nós podemos adorá-lo em qualquer lugar. O autor aos Hebreus estava dizendo que mesmo nas perseguições e lutas, Cristo é suficiente, Cristo é nosso mediador. Apocalipse 21, 3 vai dizer, então, ouvi grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. 1 Pedro 2,5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Cristo é a nossa expiação pelos nossos pecados. Nós amamos o Senhor, apesar de nós, apesar dos nossos defeitos, nós amamos o Senhor. Amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração.